Antes de Um Defeito de Cor ser lido como um dos mais potentes romances brasileiros do século XXI, havia uma ausência que pulsava: o apagamento da história negra contada por vozes negras, com os detalhes que os livros oficiais preferiram silenciar. Ana Maria Gonçalves não nasceu escritora. Ela nasceu ouvinte, e essa escuta, atenta às brechas do tempo e da memória, foi se tornando pouco a pouco um chamado para desenterrar o que foi calado, para ficcionalizar o que foi censurado, para reencantar uma ancestralidade que o Brasil teima em esquecer. Seu romance não é apenas uma obra literária, menos é uma denúncia vestida de beleza, um arquivo reinventado com sensibilidade, uma travessia que parte da África escravizada até os becos do Brasil Império. Mas o que havia antes dessa escrita monumental? Qual é a história por trás da mulher que ousou recontar a história da escravidão sob o ponto de vista de uma mulher negra, velha e livre? Quem era Ana antes de Queen? A resposta passa por uma jornada marcada por rupturas. Ana rompeu com a publicidade, com a zona de conforto, com os modelos esperados de trajetória literária. Começou a escrever tarde, fora dos círculos literários tradicionais, em uma casa emprestada em Itaparica, cercada pelo mar, pela solidão e pelos fantasmas da história. Ali, ela escolheu ouvir, ouvindo as vozes que vinham das páginas das árvores, das águas e da própria Kind. A história que Ana escreve é, antes do tudo, um gesto político. Não apenas pelo tema é a escravidão, mas pela forma como ela escolhe contá-lo. O ponto de vista é de uma mulher idosa que se narra para um filho perdido. A oralidade pulsa nas frases longas, sem respiro, como um conto transmitido de geração em geração. A linguagem é uma herança e uma ferida. A forma, um resgate. Ana escreve contra o tempo, contra a história oficial, contra o apagamento sistemático dos corpos negros e suas potências. Ela escreve para que a memória sobreviva, e sobreviva com dignidade. Este episódio é uma tentativa de acompanhar os passos que levaram Ana Maria Gonçalves até essa escolha radical de narrar o Brasil por meio de uma mulher negra, que não aceita ser coadjuvante da própria história. Vamos entender como ela chegou até esse gesto literário revolucionário. Vamos entrar no silêncio da história menos e ver como uma mulher ousou quebrá-lo. Se você acredita que contar histórias pode mudar o mundo, já se inscreva no canal e siga conosco nessa travessia por trás do livro. Esse é só o começo. Autor e obra:
Infância e origem. Ana Maria Gonçalves nasceu em 1970, na cidade de Ibiá, interior de Minas Gerais. Lugar de ruas tranquilas, esquinas conhecidas e histórias que corriam de boca em boca menos, mas quase nunca estavam escritas nos livros. Ibiá, como tantas outras cidades do interior brasileiro, era um território de memórias orais, onde o tempo parecia andar mais devagar, mas as estruturas sociais permaneciam rígidas. O branco mandava, o negro obedecia. E se fosse mulher e negra, então nem se falava. A infância de Ana foi atravessada por esses silêncios. O silêncio sobre a escravidão, o silêncio sobre os ancestrais africanos, o silêncio que morava até mesmo dentro de casa. Cresceu em uma família negra de classe média, num ambiente em que o estudo era prioridade, mas as referências negras eram escassas. Livros, sim, ela tinha acesso, mas poucos falavam de si. Nos clássicos que lia, não encontrava personagens como ela, nem vozes que se parecessem com as de suas tias, suas avós, suas vizinhas. Tudo o que era dela, menos sua cor, seu cabelo. Sua herança cultural menos aparecia sempre como margem, estereótipo, folclore ou ausência. E essa ausência doeu. Desde pequena, Ana sentiu que havia um buraco na memória coletiva. Um buraco que ninguém queria olhar de frente. E ela passou a olhar. É importante dizer que essa infância foi ao mesmo tempo protegida e inquieta. Protegida pelo afeto familiar, pela formação sólida, pelo incentivo à leitura, mas inquieta por um sentimento que Ana não sabia nomear e que só viria a entender anos mais tarde. A desconexão identitária. Como muitas crianças negras em ambientes brancos, ela cresceu tentando se adaptar, ser aceita, caber, e nesse esforço quase sempre solitário, foi se tornando uma observadora aguda das palavras e das ausências. Minas Gerais, terra de cicatrizes coloniais profundas, foi também sua primeira escola de escuta. Escutava os ditados, as histórias, contadas em roda, os cochichos sobre o passado da cidade. Foi ali que aprendeu que a história oficial, menos aquela dos livros didáticos, não dava conta da vida real. Foi ali também que começou a entender que havia histórias soterradas sob a superfície da normalidade. Cada rua tinha uma memória, cada casa um segredo. Cada rosto negro uma história que ninguém se preocupava em perguntar. E Ana perguntava, sempre perguntou, com os olhos, com silêncios, com a escrita essa infância, marcada por um Brasil ainda muito resistente à ideia de diversidade real. Foi essencial para a construção de sua sensibilidade. Ana aprendeu desde cedo que o mundo não a nomeava corretamente, que ser mulher negra era muitas vezes ser interpretada pelo outro, não por si, e foi dessa dor que nasceu sua urgência por reescrever. Reescrever a infância, a história do país, a trajetória do povo negro. O que ela não pôde viver na infância, decidiu inventar na literatura. Mas não como fantasia, menos como resgate. Se essa origem te emociona, compartilhe com quem precisa ouvir. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Há muito mais por trás de cada livro do que os livros conseguem contar. Primeiros obstáculos. Antes de se tornar romancista, Ana Maria Gonçalves viveu uma longa travessia emocional e política. Sua juventude foi marcada por um confronto cotidiano com um país que naturaliza a desigualdade, que opera pela exclusão e silencia de forma sistemática aqueles que não se encaixam nos moldes da branquitude, da heteronormatividade, da obediência. Ser mulher negra no Brasil é, em si, um trauma histórico. Mas Ana foi além da dor individual. Ela passou a sentir, na própria carne, o peso estrutural de séculos de apagamento. E esse peso não se mostrava apenas nas grandes violências. Ele vinha em pequenas rejeições, nas portas que não se abriam, nos olhares atravessados, nos currículos escolares que nunca falavam dela. Durante anos, Ana tentou se ajustar ao que o mundo esperava. Estudou, trabalhou em grandes agências de publicidade, migrou para São Paulo menos a grande metrópole que, à primeira vista, parecia oferecer infinitas possibilidades. Mas São Paulo também é uma cidade que adoece, que engole, que e ali mesmo entre o concreto e os prazos apertados, Ana sentia uma inquietação crescer. Algo não fazia sentido. Por que ela, com toda sua formação, seguia sendo tratada como alguém menor? Por que a literatura brasileira parecia incapaz de contar histórias de mulheres negras que pensavam, sentiam, sonhavam? O trauma que Ana enfrentava não era apenas pessoal, era coletivo, ancestral, profundo. Era o trauma da não representação. O trauma de viver num país onde pessoas como ela são lembradas no Dia da Consciência Negra, mas esquecidas nos vestibulares, nos museus, nas livrarias. Era o trauma de ter sido educada para pensar com vozes brancas, referências brancas, estruturas brancas. E ao perceber isso, Ana se deparou com uma verdade dolorosa para se encontrar.
ela teria que desaprender. E para desaprender, era preciso coragem. Esse processo de ruptura foi por si só traumático. Largar a publicidade, deixar a cidade grande, romper com a lógica do mercado, escolher viver da escrita menos, tudo isso exigiu dela uma fé quase cega. Fé no que ainda não existia. Fé de que uma literatura negra feminina, complexa, histórica, poderia encontrar leitores. E mais, poderia transformar consciências. Ao voltar-se para si, Ana escancarou as feridas que o Brasil se recusa a encarar. Sua escrita nasce desse lugar limbo, o espaço entre a dor e a palavra, entre a exclusão e o desejo de pertencer. O que ela faz não é apenas literatura, é escavação. É a arqueologia de uma memória que foi soterrada. Ela vasculha os escombros do apagamento e encontra ali personagens inteiras, humanas, vibrantes, como tantas outras que o mundo decidiu esquecer. Essa travessia, como toda travessia profunda, Duxu Marcas, mas também fortaleceu. Ana transformou seus traumas em armas, suas feridas em mapas, e sua história em testemunho, porque o que ela viveu não é exceção, é regra. E ao romper o silêncio deu voz a uma multidão. Se essa jornada ressoou em você, curta o vídeo e compartilhe. Cada história contada é um passo contra o esquecimento. Formação. A formação de Ana Maria Gonçalves não seguiu as linhas retas que os currículos acadêmicos costumam valorizar. Ela não saiu da escola direto para uma universidade, tampouco seguiu o trajeto tradicional de quem escreve romances que ganham prêmios. Sua escola foi a vida menos e foi, principalmente, o incômodo. Ana se formou em relações públicas e trabalhou durante anos no mercado de comunicação, onde desenvolveu um olhar aguçado sobre as narrativas que moldam o imaginário coletivo. Mas apesar de dominar a linguagem do marketing, ela percebia que ali não havia espaço para suas perguntas mais urgentes. Era como se vivesse com uma roupa apertada de meia, que não lhe pertencia, mas que precisara vestir para sobreviver. As agências, os briefings, os clientes, tudo isso compunha um cenário em que a subjetividade negra era apagada. E Ana, cada vez mais, se sentia deslocada. Essa inquietação crescia em silêncio até se tornar insustentável. Então ela fez o que poucos ousam, deixou tudo para trás. Largou a carreira, os contratos estáveis, o conforto da previsibilidade, e foi atrás de algo que ainda não tinha nome, mas que pulsava com força dentro dela. Esse movimento de ruptura foi também o começo de uma reinvenção. Ana mergulhou em leituras que nunca haviam sido apresentadas a ela nos bancos escolares. Leu autores negros, escritoras marginalizadas, historiadores que reconstroem a história do Brasil a partir de vozes apagadas. Foi assim que descobriu ou redescobriu sua própria ancestralidade intelectual. Passou a ler Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie e, com cada leitura, ganhava uma nova lente. Não apenas para o mundo menos, mas para si mesma. Essa formaquia, construída em paralelo à vida adulta, foi visceral. Ana estudava porque precisava compreender. Lia não por obrigação, mas por urgência. Era como se estivesse tentando preencher, palavra por palavra, as lacunas de uma história que lhe haviam negado. E foi nesse movimento que sua escrita começou a nascer. Primeira vez que escreveu com intenção literária, foi um ato de rebeldia. Não tinha pretensão de publicar. Queria apenas colocar no papel as histórias que lhe atravessavam o corpo. Histórias que não estavam nos jornais, nas revistas, nos livros que lia quando criança. Histórias que ouviu de outras mulheres negras, de familiares, de amigas, de si mesma. Sua escrita não nasceu da teoria, menos nasceu da necessidade. Foi assim que surgiu o seu primeiro romance. Ao lado e à margem do Que Sentes por Mim, 2002. Publicado de forma independente, um livro corajoso, intenso, que já trazia os contornos do que viria a ser sua marca. A escuta da ancestralidade, a centralidade da mulher negra, a recusa do silenciamento. Nesse livro, Ana já demonstrava sua disposição em escrever para além das estruturas convencionais, não buscava apenas contar uma boa história. Menos queria desestabilizar, provocar, rebelar, ao contrário de muitos autores que se moldam para caber no mercado. Ana forjou sua própria linguagem, uma linguagem que carrega as marcas da oralidade, da memória, da resistência. Cada parágrafo é um gesto político. Cada personagem, uma resposta à omissão. Foi nesse caminho que ela começou a consolidar sua voz, menos uma voz que não pedia licença, mas exigia escuta. Se essa trajetória já te inspira, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa conhecer outras formas de narrar o Brasil. Porque as margens também escrevem menos e, quando escrevem, fundam um novo centro. O grande conflito.
O grande conflito na trajetória de Ana Maria Gonçalves não foi um episódio isolado, mas uma espécie de tensão contínua entre pertencimento e exclusão, entre o desejo de contar e a ausência de escuta. Era como viver em um país cuja história sempre lhe pareceu deslocada, como uma festa para a qual foi convidada tarde demais. Mesmo assim, duvidavam do seu nome na lista. Ana descobriu cedo que não bastava ter talento, não bastava ser articulada, não bastava ser curiosa. Mundo Editorial. As rodas literárias e as instâncias de poder da cultura ainda operavam sob a lógica de quem pode e quem deve contar histórias. E, nessa equação, mulheres negras quase nunca eram a resposta. A dor mais profunda de Ana não vinha apenas da exclusão explícita, mas do silêncio. Um silêncio que é social, histórico, estrutural. Um silêncio que não permite memória, que apaga biografias, que oculta ancestralidades. Ana foi percebendo que sua voz era para muitos incômoda. Incômoda porque nomeava, porque denunciava, porque desorganizava a narrativa oficial de um Brasil que gosta de se ver cordial. Ela não cabia no rótulo da escritora engajada domesticada pela academia. Tampouco servia como figurinha de vitrine para editoras em busca de diversidade performática. Seu lugar era outro, o da ruptura. E essa ruptura tem um preço. Não apenas simbólico, mas existential. Ana enfrentou a dor do isolamento, a recusa de espaços que se diziam progressistas, mas que na prática reproduziam o elitismo e o racismo estrutural de sempre. A crítica literária muitas vezes falava de seu trabalho como quem fala de algo exótico. Não se reconhecia nos seus personagens, na estrutura narrativa ousada, na linguagem que não pedia permissão. Havia também o julgamento moral. Como ousava ela escrever de modo tão íntimo, tão visceral, sobre temas como escravidão, dor, sexualidade, violência. Como ousava misturar política e literatura sem pedir desculpas. Mas talvez o conflito mais dilacerante tenha sido com o próprio país. Ana passou a se perguntar se havia lugar para ela aqui. Essa dúvida a levou a viver fora do Brasil por longos períodos, numa espécie de autoexílio involuntário. Os Estados Unidos, onde viveu e lecionou, ofereceram-lhe alguma escuta, algum reconhecimento, alguma dignidade. Mas a saudade do Brasil, e mais que isso, a urgência de continuar escrevendo para os seus, nunca deixaram de doer. Ana percebeu que, ainda que escrevesse do lado de fora, o Brasil seguia dentro dela, menos com toda a sua beleza e brutalidade. Essa travessia foi moldando uma escritora cada vez mais consciente de sua missão. Ela entendeu que não podia esperar ser acolhida para dizer o que precisava, que seu papel não era agradar, mas provocar rachaduras, que a literatura para ela seria sempre um campo de batalha menos, mas também um território sagrado, onde voz negra feminina não apenas resiste, mas floresce. O conflito pessoal de Ana Maria Gonçalves não é apenas dela, é de tantas mulheres negras que, ao tentarem narrar suas próprias vidas, se deparam com portas fechadas, com olhares enviesados, com a violência de uma escuta seletiva. Ana não se calou, e é por isso que sua escrita é tão potente. Pork nasce da dor, mas não se reduz a ela, porque vem da margem, mas fanda centro, porque mesmo ferida ela continua escrevendo, e com isso, continua curando. Se essa história te tocou, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. E, assim com escuta e memória, que quebramos o silêncio imposto, palavra por palavra. Obra icônica. Um defeito de cor não nasceu apenas como um projeto literário. Nasceu como uma convocação, um chamado da memória, da ancestralidade, da história esquecida. Ana Maria Gonçalves, já atravessada pelas questões que havia estudado, vivido e sofrido, sabia que escrever não bastava. Era preciso desenterrar, reescrever. E, sobretudo, dar nome e rosto às vozes que o Brasil preferiu sepultar no silêncio. O romance começou a ser gestado por volta de 2003, quando Ana teve contato com a figura histórica de Louisa Mahin, mulher negra, africana ex-escravizada, ativista e, segundo indícios, mãe do abolicionista Luiz Gama. Essa personagem enigmática, citada brevemente em registros históricos e frequentemente contestada pela historiografia oficial, acendeu em Ana uma chama. Por que ela, Luísa, havia sido relegada à margem? Por que tantos nomes como o dela, menos de mulheres negras que agiram, pensaram, lutaram menos, foram sistematicamente apagados? A partir dessa inquietação, Ana mergulhou em uma pesquisa exaustiva. Durante 4 anos, leu centenas de documentos, visitou arquivos, estudou a história do tráfico negreiro, da escravidão, das revoltas populares, reuniu dados sobre a vida cotidiana dos africanos escravizados, sobre a resistência nas senzalas, sobre o modo como as mulheres negras construíram redes de cuidado, de saber, de proteção, tudo isso sem o suporte de bolsas de estudo, apoio institucional ou patrocínio.
Foi uma pesquisa autofinanciada, solitária e persistente, um ato de fé. A escrita do livro foi, portanto, um processo de exaustão e entrega. Durante mais de um ano, Ana se dedicou intensamente à redação do romance. Escrevia por 10, 12 horas por dia. O texto se impunha. A voz da protagonista, Kindy, inspirada livremente em Louisa Marin, menos era tão forte que parecia escrever sozinha. Ana se tornou, naquele momento, uma espécie de médium da memória, como se estivesse, linha após linha, convocando as palavras que foram arrancadas da boca das mulheres negras durante séculos. E o resultado foi monumental. Com mais de 900 páginas, Um Defeito de Cor é um épico, mas não nos moldes tradicionais da literatura ocidental. Ele rompe com a linearidade, incorpora a oralidade, mistura tempos, línguas, geografias. É ao mesmo tempo romance de formação, romance histórico, romance de denúncia, romance de cura. É uma carta de uma mãe africana ao filho brasileiro, e por isso mesmo, um bilhete deixado à margem de toda uma nação. É uma narrativa que clama por reparação, por escuta, por reescrita do passado. Publicada em 2006 pela Record, a obra chegou sem estardalhaço. Não teve grande campanha publicitária, nem ocupou inicialmente as vitrines das grandes livrarias, mas algo aconteceu. O livro encontrou os seus. Leitoras e leitores negros, sobretudo mulheres, começaram a compartilhar, a recomendar, a chorar e gritar com Kindy. O boca a boca transformou o romance em fenômeno. Sem concessões, sem buscar agradar o mercado. Um Defeito de Cor tocava fundo porque contava aquilo que por tanto tempo ninguém contou. É importante dizer, não se trata de uma simples ficção inspirada em fatos históricos. Trata-se de um gesto político, ético e estético. Ana Maria Gonçalves criou, com Kindy, uma personagem que restitui às mulheres negras o lugar de protagonistas de sua própria história. E mais, fez isso com uma prosa firme e densa poética, sem abrir mão da beleza, sem aliviar a dor, porque para Ana escrever é também responsabilizar-se por si, pelos seus e pelos que vieram antes. Se essa história te emocionou, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber que a literatura brasileira também se faz com memória e justiça, porque o silêncio só reina onde a palavra não chega menos, e Ana chegou. O sucesso. Quando Um Defeito de Cor foi finalmente publicado em 2006, não houve, à primeira vista, estardalhaço. Nenhuma matéria em jornal de grande circulação, nenhuma entrevista nos programas literários da televisão, nenhum burburinho nas festas da elite cultural. Não houve capa de revista, prêmio imediato, nem chamadas no topo dos sites especializados. O livro chegou como chegam tantas vozes negras no Brasil, por uma fresta, empurrado pelas margens, mas ele carregava um peso, uma força, uma urgência, que não se conteve na indiferença. O sucesso de Um Defeito de Cor não foi o da consagração súbita e estrondosa, menos foi o da persistência silenciosa. O romance foi sendo passado de mão em mão, indicado em rodas de leitura, debatido em universidades, exaltado por intelectuais e militantes negros, recebido com lágrimas por mulheres que se viram, enfim, nas páginas de um grande romance brasileiro. A obra atravessou gerações e fronteiras, tornou-se um clássico sem jamais ser tratada como tal pelo mercado. Foi de certa forma consagrada por um público que tradicionalmente não se via representado na literatura hegemônica. E foi este público menos muitas vezes ignorado pelas editoras, pela crítica e pela mídia menos que a fez durar. E esse sucesso, justamente por não ter sido entregue de bandeja, teve consequências complexas. Por um lado, Ana Maria Gonçalves passou a ser convidada para eventos, debates, seminários. Por outro, ela também passou a enfrentar um tipo de resistência mais velada, a da crítica branca que não sabia como ler seu livro. The Academic tentava encaixá-lo em moldes inadequados, de leitores que duvidavam de sua autenticidade literária por não ter vindo de um grande centro cultural, por não ter passado pelas vias tradicionais de consagração. A grande ironia menos e tragédia menos é que, embora Ana tenha se tornado um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea, ela continuou sendo tratada, em muitos círculos, como uma exceção, como se sua obra fosse um fenômeno isolado, um caso curioso, e não o resultado de uma tradição negra de escrita que vinha de Carolina Maria de Jesus, de Conceição Evaristo, de Maria Firmina dos Reis. Sua escrita passou a ser lida muitas vezes como denúncia ou documento histórico, mas não como arte, e isso diz muito sobre o racismo estrutural que ainda permeia o olhar do mundo literário. Ainda assim, o livro rompeu barreiras, foi traduzido para outras línguas, discutido em cursos de literatura no Brasil e no exterior, indicado em vestibulares, tornou-se para muitas leitoras negras uma espécie de bíblia profana, um texto que nomeava o inominável, que oferecia espelho e escuta. Foi, e continua sendo,
Um gesto de sobrevivência literária para Ana Maria Gonçalves, as consequências não se limitaram ao campo literário. O impacto da obra atravessou sua vida pessoal, emocional, geográfica. Ela foi viver fora do Brasil, entre outras razões, por não se sentir segura ou acolhida em sua própria terra. Recebeu ameaças, enfrentou ataques, foi silenciada, mas também foi acolhida, ouvida, reverenciada por quem reconhece o poder transformador da palavra. Talvez o maior sucesso de Ana não tenha sido o número de exemplares vendidos ou os prêmios recebidos, mas sim o fato de que, com uma única obra monumental, ela rompeu séculos de silêncio imposto. Trouxe à tona uma história que o Brasil se recusa a contar, e fez isso com coragem, beleza e precisão. Seu romance não apenas reconta o passado, mas reimagina o futuro. Se você ainda não leu Um Defeito de Cor, esse é o momento. Compartilhe este vídeo e indique essa história a quem precisa saber que a literatura também é instrumento de luta. Memória e resistência. Ana escreveu o que a história tentou apagar, e agora é nossa vez de não esquecer. O legado. O legado de Ana Maria Gonçalves não cabe em uma estante. Ele habita o corpo. O silêncio interrompido, a lágrima de reconhecimento que escorre entre as linhas de um livro que ousou existir. Desde a publicação de Um Defeito de Cor, Ana se tornou referência incontornável em debates sobre literatura negra, memória histórica, identidade brasileira e reparação simbólica. Mas seu legado ultrapassa as fronteiras acadêmicas ou literárias. Ele é vivo, cotidiano, insurgente. Ao criar Que Indiana não apenas preencheu uma lacuna narrativa, menos ela instaurou uma nova genealogia, escancarou a ausência de mulheres negras protagonistas nos grandes romances brasileiros, desafiando séculos de apagamento com uma personagem que fala, escreve, ama, odeia, luta, sangra e pensa. A presença dessa mulher africana, como centro de um romance épico, é por si só um gesto revolucionário, um gesto que inspirou uma nova geração de escritoras negras a narrar suas histórias sem concessões. A escrita de Ana reverberou como um chamado depois dela. Não é mais possível dizer que não há precedentes. Ela abriu caminho para outras vozes que vinham sendo sufocadas. Autoras como Cidinha da Silva, Esmeralda Ribeiro, Riane Leão, Bianca Santana, entre tantas outras, encontram em Ana uma ancestral contemporânea. Não porque ela tenha sido a primeira menos longe disso, mas porque ela foi uma das que escancararam a porta com tamanho estrondo que ficou impossível ignorá-la no campo acadêmico. Um Defeito de Cor passou a ser objeto de teses, dissertações, seminários, eventos e cursos. Universidades brasileiras e estrangeiras passaram a incluir o romance em suas bibliografias obrigatórias. Críticos literários, ainda que tardiamente, começaram a se debruçar sobre a complexidade formal da obra, reconhecendo sua arquitetura narrativa como sofisticada, desafiadora, poderosa. O livro rompe com o cânone não apenas no conteúdo, mas também na forma. Ao recusar a linearidade ocidental e adotar uma estrutura que privilegia o tempo ancestral, circular, oral, Ana reescreve até a própria ideia do que é um romance. Mas, talvez o mais bonito no legado de Ana Maria Gonçalves seja o modo como ela reaproximou a literatura das pessoas. Leitoras e leitores comuns, que muitas vezes se viam distantes da linguagem elitista da crítica literária, se sentiram acolhidos por suas palavras. Seus encontros com o público são marcados por emoção, trocas profundas, histórias compartilhadas. Em vez de uma autora intocável, Ana se tornou uma espécie de griot contemporânea, menos uma contadora de histórias que escuta, acolhe e devolve a palavra com beleza e dignidade. Além disso, o impacto de Um Defeito de Cor é também político. O romance se tornou símbolo em manifestações, ocupações culturais, feiras literárias negras e movimentos antirracistas. A imagem de Que Índia, a mulher que atravessa o oceano e enfrenta a escravidão com dignidade, virou ícone de resistência. Trechos do livro são lidos em protestos, estampam camisetas, viram hinos silenciosos de uma população que ainda busca reparação, mesmo sem ter publicado outro romance até agora. Ana não desapareceu, continua ativa, escrevendo artigos, participando de eventos, provocando reflexões. Seu silêncio não é ausência menos, é gestação. E quando ela voltar a publicar, saberemos que será outra bomba poética, outra rachadura na história oficial. Ana Maria Gonçalves nos ensinou que a literatura pode ser ferida e cura ao mesmo tempo, que a ficção pode restaurar o que a história rasgou, que lembrar é uma forma de justiça. Seu legado é, portanto, mais que literário. É afetivo, político, ancestral, uma marca que permanece, não como cicatriz, mas como chama acesa. Essa história te tocou? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer Ana Maria Gonçalves, porque o passado ainda nos habita menos, e enquanto houver quem conte,
ele nunca será totalmente esquecido. Para finalizar, Ana Maria Gonçalves não apenas escreveu um romance, ela escreveu um território, um defeito de cor é chão, é corpo, é travessia, é sobretudo memória. E memória, neste país de apagamentos, é sempre um ato de resistência. Ao contar a história de Candy, uma mulher africana escravizada, que escreve sua própria vida menos sem pedir licença à história oficial, Ana nos obriga a confrontar o que preferimos esconder, que a fundação do Brasil se deu sobre corpos negros, que o silêncio imposto a essas vidas ainda ecoa, e que escrever pode ser uma forma de gritar o que não se quer ouvir. Mais potente na trajetória de Ana Maria Gonçalves é que ela se construiu contra todas as expectativas, contra o apagamento da mulher negra na literatura brasileira, contra a desconfiança que sempre recai sobre autoras que ousam propor narrativas épicas e complexas, sem o selo das elites, contra o mercado editorial que ainda marginaliza vozes negras, sobretudo quando essas vozes recusam os estereótipos que lhes são atribuídos. Ana é mulher, negra, nordestina, autodidata. E isso por si só é um desafio ao cânone. Mas o que ela constrói vai além da ruptura. Ela não está apenas dizendo que outra literatura é possível. Ela a escreveu. E mais do que isso, ela a escreveu para todos. Porque Um Defeito de Cor não é um livro de nicho como tantas vezes tentaram classificá-lo. É uma obra universal, profunda, revolucionária. Fala da condição humana, da brutalidade do poder, do amor que resiste ao tempo, da maternidade, da ancestralidade, do desejo de liberdade. É literatura com L maiúsculo, embora o L que importa mesmo seja o de luta. Nesse percurso, Ana também nos obriga a reavaliar o que entendemos por sucesso literário. Porque se pensarmos apenas em prêmios e listas de mais vendidos, talvez ela ainda esteja fora de muitos espaços. Mas, se olharmos para o impacto que causou, para as vidas que tocou, para os olhos que fez brilhar, então é impossível não recarregá-la como uma das maiores escritoras da literatura brasileira contemporânea. E não é só isso. Ela se tornou uma referência para uma geração inteira que busca, na palavra, um lugar de existência e reconhecimento. E é aqui que está a grandeza de sua obra. Ela não termina na última página. Ela continua nas conversas, entre mães e filhas, nas rodas de leitura das periferias, nas aulas em escolas públicas, nas vozes de poetas negras que a citam como farol. Ana reencantou a história com sua escrita, ressignificou o passado com olhos de presente e nos deu, como leitores, a chance de sermos herdeiros de uma memória que não aparece nos livros didáticos menos, mas que pulsa em cada esquina, em cada pele, em cada gesto de resistência cotidiana. Ler Ana Maria Gonçalves é um convite e uma cobrança. Convida-nos a ouvir o que foi calado, a enxergar o que foi escondido, a sentir o que foi negado, e cobra de nós a responsabilidade de não permitir que essas vozes se apaguem outra vez. Porque há em sua escrita um chamado à ação. Não basta admirar a beleza do texto. É preciso transformá-la em gesto, em consciência, em compromisso. Com a reparação histórica e simbólica que ainda nos falta, o Brasil precisa de mais Ana Marias, de mais leitores dispostos a caminhar pelos becos da história que nunca nos contaram. O que ela escreveu com tinta e sangue, agora nos pertence, está em nossas mãos. E cabe a nós garantir que essa chama não se apague, essa voz não seja silenciada, que essa memória permaneça acesa se essa travessia te tocou. Compartilhe este episódio. Convide mais pessoas a conhecerem a autora de uma das maiores obras da nossa literatura, porque enquanto houver quem conte, nenhuma história será esquecida.